Estamos começando mais uma edição do Unioncast. Hoje com um convidado especial muito importante aqui para a nossa cidade, pastor Ricardo Minelli. Para que você acesse o conteúdo desse podcast, vá no link logo abaixo do vídeo que você vai poder ter acesso a esse conteúdo aí, ok? Hoje nós temos uma conversa muito boa com o Ricardo. O Ricardo é pastor de uma igreja local e também tem o desafio de alguns anos já estar à frente do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Ricardo, se apresenta melhor para os nossos ouvintes, aqueles que estiverem nos assistindo aí. Jorge, primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra sempre a gente estar numa mesa, batendo papo, sempre sair bastante edificado. Então vamos lá. Estou em Ribeirão Preto há 11 anos, ministério pastoral há 16 anos, servindo ao Senhor full time, de tempo integral. Venho de uma cidadezinha pertinho daqui, Bebedouro. Bebedouro. Ali nasce nosso processo todo ministerial. E, efetivamente, em 2010 eu chego na cidade e já me junto ao Conselho de Pastores. Isso já era uma realidade no nosso ministério, de onde nós viemos. Então, a partir daí, houve todo esse desdobramento. Estou casado com Kátia há 26 anos. Que bom. 6 anos de casamento. Temos um casal de filhos, Lucas e Vitória. Lucas casado hoje, né, com 25 anos. Arrumou uma baianinha e avançou. E a Vitória está em missões, ela está no Chile hoje, fazendo uma escola missionária. E estamos aí, edificando o reino de Deus e avançando na construção aí daquilo que Deus tem como unidade nessa cidade. Que bom, que maravilha. Bom ter filhos assim já encaminhados, né? E um casamento longevo, isso é muito importante. Conheço a Kátia, conheço os seus filhos e eu fico assim muito lisonjeado e também honrado com a amizade que nós mantemos ao longo dos anos. Ricardo, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários de início quanto à complexidade do tempo em que você tem estado à frente do Conselho enquanto presidente. Nós iniciamos assim um tempo para implantar novas ideias, né? Remoçando. Você é um sinônimo de remoçamento do Conselho, né? Os mais velhos dando espaço para que essas gerações mais novas vá se achegando e também colocando novas ideias. E cá para nós foram muito boas ideias e projetos que se desenvolveram até aqui. Porém, nós temos uma pandemia no meio dessa gestão, né? Temos aí muitas dificuldades, né, em relação às igrejas, a famílias pastorais. Só tocando aqui que é admirável como você suportou estar à frente, né, de um processo tão complexo e tão desafiador como foram esses 5 anos agora, né? 5 anos e meio, né? Exatamente. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, na questão da sua opinião, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse tempo, enquanto presidente do conselho e também como pastor da igreja local? Primeiro, um privilégio, né, da parte de Deus me conectar ao grupo quando chego na cidade. Essa foi a primeira decisão, né? Eu sempre tive uma grande preocupação no meu coração. Era isolamento. Eu sou tendencioso a me isolar nas crises, a interiorizar. Então, essa sempre foi uma preocupação ministerial, pessoal minha mesmo. Eu sempre preciso vir para a mesa, eu sempre preciso me esforçar para me tornar relacional nesse processo. Puxa, está falando algo importante que eu penso que a gente deva frisar aqui, Okay. Tá ok? Para você dar continuidade. Ok. Identificar essa deficiência, né? Ou então essa inclinação que você diz de isolamento, você foi pontual, tomou uma decisão e foi em direção à comunhão efetiva. Exatamente. Lógico que nos dias bons, né, da minha alma, é tudo muito fácil. Uhum. O desafio era sentar na mesa quando os dias não estavam bons. Mas pastor, quase não tem dia ruim, né? Quase tem. São as noites escuras da nossa alma, né? Os dilemas e a complexidade da vida do ser humano que todo mundo tem. Então essa foi a primeira decisão quando cheguei na cidade. Eu já cheguei com essa preocupação, né? E procurei logo de imediato, vim recomendado o conselho. Por surpresa, o conselho me surpreendeu pelo nível de maturidade e experiência que já tinha. Eu venho de um conselho mais novo, tal, e aqui vocês já estavam caminhando há décadas juntos,
homens experimentados na sua função pastoral, né, no seu ministério. Então aquilo me trouxe muito sossego no meu coração, no sentido de eu poder partilhar as minhas dores, as minhas dúvidas, incertezas. Até porque, pastor Laércio, de ordenação pastoral eu tenho 11 anos. Então eu venho para me tornar um obreiro, vou para o seminário, né, por isso 16. E depois, há 11 anos, a minha ordenação pastoral acontece. Então eu era um jovem pastor, né, precoce na área de ser experimentado. Então eu precisava sentar com pessoas experimentadas. Tá aí um outro conselho que você precisa tentar, que está nos ouvindo, hein? Anda junto com pessoas mais maduras. Eu aprendi isso muito cedo com o pastor Roberto Inhauser. Ele nos dava aula de filosofia em 1992 e ele disse para mim: Laércio, sempre ande com pessoas mais experientes e melhores que você. Elas vão te fazer crescer. Que legal, boa dica. É isso aí. E aí, depois, nesse início de trajetória, nós estávamos plantando a igreja aqui, era uma congregação, estávamos no processo. Eu gosto de pioneirismo, eu gosto de novos desafios. Eu já percebi isso. Sou movido a novos desafios, é o combustível que me retroalimenta todos os dias nesse processo. Então, nós viemos encarar esse desafio. Uma cidade 10 vezes maior do que a cidade que eu vim e tudo muito mais. Lógico que existem barreiras a vencer, né? Principalmente pessoais. Questão de cultura, ainda que a gente está perto daqui, mas é bem diferente. Cultura de uma cidade pequena, da onde a gente vem, de uma estrutura, né, quase que rural. E a partir daí a gente enfrenta essa selva de pedra, esses desafios. Então, estar à mesa no conselho, né, me trouxe, principalmente às quintas-feiras na nossa reunião, onde nós tínhamos um grupo bem menor, que estava iniciando, a gente sentava e passava horas compartilhando dores, conquistas, perdas, insucessos que alguns tiveram, né, nesse processo de implantação das suas igrejas. E após 4 anos, eu me lembro, numa reunião do Conselho de Ética, do Conselho de Pastores, nós estávamos tratando um assunto doutrinário na cidade, onde uma denominação nos procurou. Você presidiu o conselho naquela época, nos requisitou, junto com o John, fazia parte, né, desse grupo, mais o Carlos Carvalho, e nós discutíamos um assunto. E naquela reunião, junto com a diretoria atual, que eu já aprendia muito há 4 anos, vocês lançaram o desafio de uma transição do conselho. Eu fiquei ouvindo, me lembro, e na próxima reunião vocês lançaram o desafio de eu tentar o pleito, porque tinha eleição naquele ano. Confesso que foi uma surpresa assim, enorme, nunca me passou pela cabeça, nunca cogitei, pastor Laércio. Não tinha essas motivações, esses interesses. Fui empurrado naquele momento, mas eu entendi a necessidade, né, de começarmos a conversar geracionalmente. Essa ideia de uma transição, de uma mudança, né, de pegar a experiência e o tempo de vocês aqui, que trouxeram o bastão com muita excelência, um conselho conservador, né, que guardou todos os princípios, os valores, e agora tentar esticar as cordas. Então, o meu desafio era esse. Era força e velocidade, né? Então, eu decidi aceitar o desafio para poder usar força, velocidade, mas com uma condicional que, para mim, foi assim, a cereja do bolo. Que os ex-presidentes se tornassem um conselho de ética e os meus conselheiros pessoais. Hoje nós temos essa fórmula, né? Para que a gente usasse como baliza. Bacana. E deu muito certo. A voz da experiência, os experimentados no processo, com força e velocidade, vocês sempre me trazendo para a realidade, que legal. Me trazendo para o chão. Então, eu acho que isso com a diretoria atual foi o sinergismo funcional para esses quase 6 anos aí que a gente está trabalhando. Particularmente, eu me sinto assim, muito realizado assim, e bem sucedido nisso, porque fizemos parte desse processo e nós soubemos fazer a transição. Ela foi bem feita. Esses 5 ex-presidentes como Conselho de Ética dá esse suporte, né? Exato. Também é uma boa dica se você está querendo começar aí um processo de Conselho de Pastores na sua cidade. É importante vincularmos pastores mais experientes, mais maduros e resolvidos dentro desse processo de reino, né? De unidade que tanto carece o reino de Deus.
para que as novas gerações encontrem um ambiente mais leve, menos pesado. Bacana. É exatamente isso que aconteceu, né? Foi nos dado uma liberdade assistida, compartilhada, né? Mas não sepultou a nossa individualidade. Porque quando a gente vem com força e velocidade, você tem uma individualidade, claro, né? Claro. E se torna agressivo no sentido de avanço. E a experiência já tem muito mais ritmo do que velocidade. Só que isso não nos castrou, isso não nos limitou. Pelo contrário, sempre houve ponderações, né, e ajustes de ambas as partes. E eu penso que isso foi um equilíbrio muito perfeito para a gente conseguir equacionar aí esse desafio da transição. Então, talvez esse seja o primeiro desafio, né? Exato. As gerações saberem se colocar nos seus devidos lugares. Exato. Não é fácil. São linguagens distintas, né, pastor? São tempos distintos. Percepções, né? Nós nascemos na era analógica, né? Superamos mais ou menos a digital, e agora essa 5G, não sei o que nós vamos fazer. Então é um desafio a gente conversar. Você imagina eu. Né? Nasceu na escrita, né? É isso aí. Não foi nem na analógica. É isso aí. Bacana. Me fala sobre a sua gestão, os desafios de um presidente do Conselho de Pastores, né? Olhando para trás aí, como que você vê a sua gestão nessa transição, os desafios que você enfrentou enquanto formação de equipe, visão daquilo que iria desenvolver? Comenta um pouco conosco. Pastor Lércio, os 2 primeiros anos, nós trabalhamos efetivamente a ideia da formação de uma equipe. E uma das tomadas de decisão que para mim foi primordial foi tempo de mesa, foi nos conhecer. Conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas competências, o que a gente precisava melhorar em competência pessoal dentro de cada um dessa equipe. Eu me lembro que a primeira mensagem que eu trouxe foi uma mensagem que eu ouvi, né, de Bill Hybels sobre liderança corajosa, quando ele fala que você precisa identificar pessoas certas, para os lugares certos, com as paixões certas. Então esse foi o nosso primeiro desafio, de identificar dom, chamado e paixão dentro da equipe. Uma vez selecionado, eu submeti isso aos conselheiros, né, e ouvendo o apoio, eu prosseguiria. Aconteceu, a gente decidiu sentar todas as quintas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia, por uma sala de bate-papo, de oração e de afinar a nossa visão, né? A segunda questão foi nós debruçarmos em cima daquilo que já estava funcionando no conselho e aperfeiçoar agora com uma linguagem, com uma roupagem contemporânea. Essa era uma ideia, de pegarmos o bastão e darmos continuidade até onde vocês trouxeram. Nós não alteraríamos nada nesses 2 primeiros anos. A ideia realmente era essa, era seguir com aquilo que era totalmente funcional. Porque até ali o conselho sempre foi muito efetivo, funcional, responsivo, e ele já tinha toda a sua voz e o seu espaço na sociedade. Então, na verdade, ele já estava no seu ritmo, era só dar continuidade. Até ouvi de um dos nossos amigos, presidentes, ex-presidentes, dizendo: Ricardo, siga o que já está acontecendo. Né? O fluxo, siga o fluxo. Você vai se tornar bem-sucedido seguindo o fluxo. Né? Se você implementar algo, então mérito e êxito, né, vão agregar. Mas siga, que isso já é o sucesso do conselho. Ele já vai fazer quase 75 anos naquela época, ele vai fazer 80 anos agora. Uhum. Né? Ele tem uma história já consolidada. Né? E a partir daí, então, eu acatei o conselho e eu fiz desses 2 anos. Confesso que em 2 anos a nossa mentalidade já era transicionar para a próxima gestão. Né? E, por surpresa, vem o segundo mandato. No segundo mandato, a gente já foi mais ousado, porque já tínhamos ganho um espaço, já entendíamos que, além daquilo que estava consolidado, nós já havíamos implantado algumas coisas relacionado ao cuidado pastoral. Esse sempre foi um veio, né, do meu ministério. Hoje eu também atuo, pastor Lércio, né, além do Conselho de Pastores, igreja local, qual pastoreio e presido. Temos as nossas congregações na região
eu também atuo num grupo de pastores que cuida de pastores a nível nacional. Então, eu sirvo um ministério, né, no Brasil, onde me dedico pelo menos 4 meses ao ano, aí uma quinzena em cada mês, para poder trabalhar efetivamente os bastidores desse coração pastoral, desse cuidado pastoral. Então, é uma das áreas que eu tenho estudado há anos nesse processo de ministério. Então, como eu tenho essa inclinação, sempre o meu olhar é bem clínico em relação à família pastoral, ao cuidado, né, daquele que cuida, para que ele não adoeça no processo. Né? Nós choramos todos os dias com os que choram, mas nós não podemos permitir com que o choro estenda muitas noites no nosso coração. Verdade. Né? Eu sempre digo que o ministério pastoral é uma montanha-russa emocional. Ontem de manhã eu estava com uma família que ganhou um bebê. No almoço nós estávamos, né? Depois eu fui para a reunião do conselho. Foi um momento exponencial para nós, a mensagem do pastor Tremenda. Samuel e a unidade e o teto espiritual daquele lugar. Depois nós tivemos num velório juntos, chorando com uma família. À tarde eu estava, né, lidando com problemas da igreja local. À noite eu estava numa reunião, né, que nós temos de um ministério. Enfim, são emoções que vão misturando-se o tempo todo. Nós precisamos estar muito bem resolvidos dentro de nós, da nossa capacidade, da nossa limitação, né, até onde nós podemos ir. E conjugar isso com vida familiar, matrimonial, né, ministério com os nossos filhos, ser primeiro campo missionário nosso, que é a nossa família. Isso é um grande desafio para nós, equilibrar tudo isso. Então, quando a gente decide o segundo mandato e Deus nos permite continuar, o alvo agora era a família pastoral. Nós nem imaginávamos que no segundo mandato, em março, nós seríamos interpelados pela pandemia, pela interrupção, pelo stand-by de Deus para nós. Tempo muito ruim, mas um diferencial grande na unidade, né? Você vê assim a relevância da unidade dos pastores, tá, a partir do conselho, a articulação das igrejas que eles representavam para minorar o sofrimento e a aflição de irmãos em Cristo e de pastores que atuam no ministério com igrejas menores. O que aconteceu nesse tempo aí, via conselho de pastores e essa unidade? Só vou te contar uma experiência um mês antes. Eu fui fazer uma viagem fora do Brasil e eu havia conhecido um pastor no meio desse processo. Em outro estado, ele estava perdido na estrada. E eu saía de uma sala, de um atendimento de um casal pastoral que estava desistindo do ministério, num rincões desse Brasil fora. E quando eu saio para ir para outro atendimento de outra família pastoral, naquela clínica que nós estávamos realizando, um dos obreiros me disse assim: Pastor Ricardo, essa família de pastores, eles se perderam aqui nessa estrada. Mas eu acho que eles se encontraram, porque eles queriam conhecer a nossa base. E eles precisam que alguém a apresente. E não tem nenhum dos diretores aqui. Você não pode fazer essa função? Eu falei, não posso, porque eu preciso atender outra família de pastores aqui. Mas eu vou dar 5 minutos de atenção a eles e anotar o contato deles. Depois, posteriormente, eu acesso. E ele relatou em 5 minutos a crise que ele estava de abandonar o ministério, o pastorado, enfim, vários acontecimentos lá. Bom, nós nos conectamos ali, tínhamos um amigo em comum aqui em Ribeirão Preto. 2 semanas após, ele veio para Ribeirão, para esse amigo, e eu estava ministrando num congresso de homens que ele veio. Nos conectamos novamente e não nos vimos mais. Passados 6 meses, eu fui para essa agenda em outra nação. De repente, chega uma ligação dele. Ele está na mesma cidade que eu vou ministrar. Olha aí. Ele viu lá o folder, me ligou e disse, você precisa me dar um tempo de café. Você precisa... Eu não tinha na agenda, alguém tinha feito a minha agenda. Bom, eu achei 9 horas da manhã numa quarta-feira, despropositalmente. Quando eu chego, tinha meia dúzia de pastores nos aguardando para tomar um café. Eles estavam mergulhados numa crise profunda. Eles estavam tentando buscar juntos Deus naquela nação. E eles tinham uma palavra de Deus. E Deus havia dito a eles que eles iam receber uma visita naqueles dias, enfim, com alguém que ia dar um direcionamento muito claro.
Eu me lembro que eu me assentei, eles estavam num momento muito de quebrantamento, tinha um pastor com uma crise muito profunda, uma tentativa de suicídio, um negócio muito complexo. Não sabia de nada. Quando eu me sento, esse pastor ao lado disse: o que você tem para dizer para nós? Eu falei: eu não tenho nada para dizer. Sinceramente, caí meio de paraquedas aqui no processo. Eu falei: de jeito nenhum. Deus o trouxe, tem uma palavra para nós. Eu falei: então tem. Eu disse: agora eu tenho entendido que é tempo de mesa, tempo de comunhão, de relacionamento. Deus tem ministrado no meu coração que não é o tempo do envio, é o tempo de voltar. Voltar para os nossos casamentos, voltar para a nossa família, voltar para o nosso ministério local, voltar para as nossas casas. Antes do IT tem um 20. Então volta para mim. Acho que a gente distanciou de algumas verdades, a gente tem que voltar. Isso veio um quebrantamento em todo mundo. E eles decidiram que daquele dia em diante eles iam se assentar todas as quartas-feiras ao redor de uma mesa para bater papo. Isso já faz 3 anos que eles estão fazendo. Ininterruptamente montaram também lá um processo de mesa, comunhão, orar junto, uma torre e tudo muito mais. Olha que bênção. Eu voltei para o Brasil. Um mês depois acontece o processo da pandemia, fecha tudo, para tudo. O que me veio à mente naquele momento? Antes de continuar, antes do ID ter um vinde, volta para casa. Deus nos trouxe de volta para casa. Naquele dia 22 de março de 2010, nós estávamos pelo Zoom numa reunião de diretoria de conselho e vocês, os conselheiros. E nós estávamos conversando como nós íamos nos comportar frente ao poder público, as propostas de fechar todas as coisas, de lacrar, de fechar as igrejas, o culto público, fechar, enfim. Eu me lembro, o poder público entra em contato com a gente para uma reunião e ali eu vi algo assim muito de Deus no processo. Porque o que nós não tínhamos conseguido fazer em 50 anos, naquele momento aconteceu. O poder público decidiu que conversaria com a igreja evangélica dessa cidade através do Conselho de Pastores, da unidade dos pastores. Seria uma voz, uma representação. Todos os ministérios, todas as denominações locais catalogadas nessa cidade precisou vir para uma mesa de bate-papo e nós precisamos, a partir dali, alinhar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Porque muitos iam direto para tentar conversar com o poder público. O que o poder público entendeu? Com a igreja X, a gente fala através do papado dela lá. Com a denominação Y, com o cristianismo Y, isso. Por que com a igreja evangélica a gente tem que conversar com todo mundo? Vamos conversar com uma representação. E aí o conselho foi escolhido para essa conversa. Houve um grande desafio no primeiro momento, porque a nossa linguagem não estava ajustada, a nossa unidade estava em farrapos. E aí houve muitos ajustes entre nós para a gente começar a conversar. Então, no meio de uma dor, de uma situação de alta complexidade, nós, pelo menos, conversamos numa só língua e não naquela diversidade de línguas que estávamos até ali. Eu adorei esse período porque eu participei e eu fui um daqueles que estressou em alguns momentos em função das decisões governamentais. Não admiti a perca da liberdade em hipótese nenhuma, porque Cristo nos libertou para sermos livres, nunca mais escravos. E de repente eu precisei ficar confinado num determinado horário de dentro de casa. Meu Deus. Rapaz, eu reagi muito. Fui direto no prefeito. Mas nós alinhamos, e isso é um fato. Eu penso que eu olhando para trás, hoje eu vejo um choque de gestão divina. Exatamente. Aproveitando a tristeza que foi a pandemia para milhares de famílias, né? Verdade. Perderam muita gente aí, perdemos muita gente bacana aí que morreram através da pandemia. Mas Deus aproveitou isso para falar para a igreja: para. Exato. Para mim essa é a mensagem. Repensa a sua vida, a sua relevância. Exato. E aí, pastor Écio, ouviu uma mensagem do pastor Carlito Paes. Ele disse: a igreja nunca foi essencial na sua estrutura e estratégia, sim na sua mensagem e no seu serviço. Falei, esse é o lema pra gente. Olha aí. Nós somos essenciais na mensagem e no serviço que nós vamos prestar frente à dor da sociedade. Houve um despertamento. Um despertamento. A igreja, ela cumpriu o seu papel como eclésia. Ela agora, na sua mensagem de esperança, onde nós nos debruçamos?
fomos estudar as últimas 5 grandes pandemias mundiais. Eu me debrucei, eu fiquei uma semana estudando sobre o papel da igreja frente às grandes pandemias mundiais e descobri a finalidade e o propósito da igreja frente às 5 últimas pandemias, peste negra e todas as outras que tiveram, gripe espanhola, que trouxe mortes e mortes e mortes e mortes. Dentro desse processo, ela se tornou relevante. Na mensagem de esperança, de fé, de trazer a essência do evangelho novamente para o povo, né? De sair para poder ir ao encontro dos que sofrem, que é o que nós começamos a fazer. Saímos das nossas plataformas, dos nossos púlpitos, dos nossos shows, das nossas reuniões com grandes multidões, onde a gente não tocava mais pessoas, tocava multidões no seu êxtase, e agora fomos para a porta dos hospitais, para a porta do cemitério, fomos agora para dentro das casas dos nossos membros, para a assistência espiritual e o pastoreio mútuo, de poder ir até o necessitado, o oprimido e tudo muito mais. E isso trouxe para nós esse senso de ser igreja novamente. Esse papel realmente de irmos àquele que sofre, né? Segundo aspecto que nós despertamos na igreja foi a essencialidade do nosso papel de levar suprimento básico, né, aos necessitados. Inclusive famílias pastorais. Eu vou te dar um número. Né? O Conselho, durante 20 de março de 2020 e 20 de março de 2021, eu fiz um balanço das igrejas afiliadas. Nós distribuímos 490 mil quilos de alimentos. Olha aí, que impacto. Toneladas de alimentos, né? Então, assim... Uma mobilização extraordinária. Inclusive, eu quero aqui, né, em nome do Conselho de Pastores e através de vocês, né, foi muito efetivo a associação de vocês, muito efetivo o projeto social que vocês já executavam com muita excelência há anos e se tornou um parceiro assim, exemplar para os outros ministérios. A gente usou o ministério de vocês como exemplo para outros ministérios que tinham condições naquele momento. E a gente fez do conselho uma igreja para a cidade. Foi essencial. A gente distribuiu mais de 500 cestas básicas mensalmente, mais necessidades de higiene básicas, né? Mais ajudas para aquisição de medicamentos caríssimos, tratamentos pós-Covid, consultas que nós pagamos. Enfim, pastor Laércio, eu poderia passar a relação, nós passávamos horas aqui, do balancete que a gente fez, né, como conselho de pastores, né, porque cada ajuntamento de drive, a gente teve que se reinventar. Fomos para a tecnologia, eu mesmo, vou dizer de mim, eu nunca tinha transmitido um culto. Eu tive que contratar, pastor. Eu também. Olha, para mim, sanguíneo, hemorrágico como sou, falar através de uma câmera dessa, isso foi a maior prova para minha vida. Porque eu sou um cara que eu interajo demais com o meu público, com a plateia, com o meu povo. Eu tenho essa, né, interatividade. Uma dinâmica bacana. Meu Deus, eu quis morrer, eu tinha vontade de morder aquela câmera a cada culto. Então a gente teve que se readaptar o tempo, a nossa performance, a maneira como iríamos comunicar o evangelho a partir de agora. Enfim, foi tudo muito novo. O que nós descobrimos? As igrejas que não tinham, como a minha, graças a Deus nós tínhamos uma condição de alocar toda aquela aparelhagem naquele momento. Mas eu descobri um grupo, uma fatia muito grande dentro do conselho que não tinha. O que a gente fez? Nós ministramos um curso. Colocamos à disposição pessoas que entendiam disso. Você colocou à disposição o seu povo. A minha equipe aqui. Né, a sua equipe. Nós treinamos pastores. Nós pagamos chip com dados para eles transmitirem os seus cultos, os seus estudos bíblicos. Nós contratamos internet para as igrejas. Nós equipamos com câmeras que estavam em falta no mercado. Foi um desafio. A gente emprestou de uma igreja que tinha de outra e ajustamos todas as igrejas para ir para online. Né? Isso o evangelho fez um boom. Eu acho que antecipou, segundo alguns estudos que eu li, 10 anos daquilo que ia acontecer na questão tecnológica,
para as igrejas nos avançou aproximadamente 10 anos, né, a nível de tecnologia. O pastoreio, o cuidado pastoral, né, ele mudou, ele saiu da plataforma e agora ele foi para o mano a mano, para o dia a dia, para a gente entrar para lidar com os dilemas pastorais. Eu me lembro, pastor, que eu ia à porta dos cemitérios aqui da cidade umas 3 vezes ao dia no auge da pandemia, né? Porque não podia ter velório. Quem morresse por Covid era 10 minutos, 15 no máximo, na porta do cemitério, junto com a família, caixão lacrado. Olha. Né? E ali a gente lidava com as dores das famílias, que não podiam vestir, né, aquele que partiu, o caixão era lacrado, um sofrimento, já muitos há 15, 20, 30 dias hospitalizados, entubados, que não tinha acesso e contato, a não ser com os médicos e com a equipe. Então a gente lidou muito com essa realidade. E o que foi a terceira preocupação do conselho? Os pastores não adoecerem no processo. Porque foi um tempo muito difícil, muito exigiu demais dos líderes, né? Muito. Repensar a vida, se contextualizar, que eu penso, Ricardo, que esse tempo trouxe uma flexibilidade para a estrutura da igreja local e para o pensamento dos pastores. A igreja local agora era segundo plano, o primeiro plano era o reino. Exatamente. Eu fiquei admirado com esse mover do Espírito Santo no tempo da pandemia, mas segue lá. Desculpa. Você sabe que durante o processo a minha preocupação agora, além de cuidar da saúde pastoral dos pastores, saúde emocional, né, dos pastores, era também cuidar da sua fisiologia, das necessidades básicas, porque muitas igrejas nós nos deparamos com uma realidade. Elas não estavam organizadas institucionalmente, com seu CNPJ, com seu alvará, porque também entrava naquela regra, né? Eu não me lembro o número agora, foi abaixado um decreto federal para ajudas e pastores entrou no meio desse processo. Mas eles não estavam documentados. O que a gente contratou? Uma assessoria, um advogado, um contador e alguns outros profissionais para que a gente pudesse organizar alvarás dessas igrejas, regulamentar as questões de documentação e institucionalização com o CNPJ, para que pudessem ter seus direitos reservados. Enquanto isso aconteceu, a gente contratou equipes para cuidar da saúde mental e emocional desses pastores. E agora nós orávamos. Eu me lembro, o pastor John me procurou e disse: olha, Ricardo, um membro da minha igreja estava orando a Deus. E ele conseguiu um recurso financeiro que ele quer investir no conselho. Ele sempre investiu em missões, mas Deus colocou no coração dele investir no conselho. E ele tem um valor mensal, só que Deus ministrou o coração dele, que é para investir na vida pessoal das necessidades básicas dos pastores. Olha. Isso é lindo demais. Espírito Santo movendo. Isso é lindo demais. Era tudo que a gente precisava. Com isso eu contatei mais alguns colegas. Você foi um que pudesse ampliar essa renda e vocês determinaram um valor mensal da igreja local de vocês para o conselho, para que a gente pudesse gestar aos pastores, não só com cestas básicas, mas com seguro de vida, mas também com ajuda de medicamentos e pagamento de aluguel de casa pastoral, ajuda de combustível para ele socorrer as suas ovelhas e uma alimentação específica para aqueles que haviam passado pelo processo da doença, que precisavam de uma alimentação diferente ou um tratamento diferente. Isso foi formidável. A gente tem feito até hoje, pastor Lércio. Olha aí. Nasceu o Ministério de Compaixão e Justiça Social dentro do Conselho de Pastores, não só para atender a demanda da sociedade, mas para atender a demanda dos pastores afiliados ao Conselho. Compartilhar do pão, né? Da mesa. Nós começamos a compartilhar do melhor de cada um de nós, dentro das nossas possibilidades. É uma marca hoje no Conselho isso, de um articulador efetivo. A unidade promoveu isso. Olhando para trás, você olhando aí a tudo que aconteceu, essa dinâmica maravilhosa que eu fui testemunha ocular disso, fiquei olhando e fiquei admirado como isso se desenvolvia. Apesar, né, dos estresses enquanto pastores sentados na mesa com percepções diferentes de abordagens em relação à pandemia, em relação ao que estava acontecendo, né?
salvaguardando os direitos da igreja, os direitos das famílias, em face a algumas posturas autoritárias que nós tivemos também de governantes, né? O Conselho soube também se posicionar nisso. E louvado seja Deus, porque achamos o equilíbrio. Nós conseguimos, assim, fazer com que as opiniões fossem convergidas para dentro do bom senso. Exatamente. Né? Uma dica que eu dou para você, e com certeza você precisa acatar isso aí, é que em momentos de crise nós precisamos sentar na mesa, olharmos um ao outro, né, os olhos do outro, para tratarmos essas questões e sermos flexíveis, para entender que a percepção do outro agrega à minha, e nós encontrarmos em Cristo esse ponto de convergência. Eu admiro muito esse mover que aconteceu naquela oportunidade. Deus, foi. E a sua participação foi essencial. Foi muito boa. O seu jeito de ser fez com que isso se tornasse uma realidade. Pastor Écio, teve reuniões que eu confesso para você que nosso maior desejo era sumir, né? Desaparecer. Porque a gente tinha todo esse lado politizado, né? Polemizado. Nós tínhamos assim um abuso realmente, né? Principalmente no nosso estado, um desafio enorme para a gente lidar com quem comandava naquele momento. Não vale nem a pena citar nome. Não, tocando. Com certeza. Foi um sofrimento muito crônico nesse processo. Né? E o conselho, ele sempre primou realmente ouvir todos os lados. Né? E incrível, pastor Laércio, eu sou um cara extremamente sanguíneo mesmo para lidar com as coisas, sabe? Até às vezes explosivo nas minhas decisões, né? Muito preocupado com que a imaturidade não faça com que eu tome decisões. Eu sempre estou tentando me conter. Mas nesses momentos é impressionante como Deus ele aquieta minha alma para ouvir todos, ponderar todos, respeitar. E as nossas, né, reuniões, ainda que tensas muitas vezes por opiniões divergentes, a gente sempre saiu com uma decisão muito equilibrada, né? Nossa, como foi bom eu ser vencido em algumas opiniões pessoais, né? Isso me trouxe muito crescimento pessoal, né? Isso me trouxe muita capacidade de dialogar. Me lembro que teve mesas que nós sentamos com o prefeito, com os secretários, né? Com o FAAP, com, enfim, todos os órgãos e a gente trazia os nossos argumentos, e não bastou os nossos argumentos, a gente saiu sem a resposta que nós queríamos, mas nós não paramos, nós não construímos dor sobre dor, pelo contrário, buscamos sempre esse bom senso e esse consenso. Eu acho que isso foi uma das marcas fundamentais, principalmente para o meu ministério local, me amadureceu, lógico que me rendeu cabelos brancos, me rendeu tensões, né, me rendeu alguns quilinhos a mais, porque eu vou para a compulsão da comida, mas, ao mesmo tempo, me trouxe as costas mais largas para poder a gente suportar um pouco mais os desafios que o ministério nos traz. Que bacana. Ricardo, para a nossa igreja aqui, nós assim fomos abençoados com um estado de ser de generosidade. É verdade. Nossa igreja se tornou mais generosa, mais acolhedora. Apesar de ter assim, sofrido com a desagregação, né? A pandemia trouxe um apartamento da comunhão e até hoje nós sofremos em função... Vamos falar desse número? Porque eu acho que é uma crise que eu tenho lidado na mesa com os pastores. Fica à vontade. Eu tenho... eu gosto de números, eu gosto de estatística, eu gosto dessas coisas, então eu estudo isso também. Eu penso que hoje nós temos com essa segregação de 30% a 40% da nossa membresia, ela não retornou para os cultos congregacionais. Estão dispersas. Elas estão dispersas por dores, por percas, por medos, fobias, que se transformam em fobias sociais, damos estudos já em relatos, mas também por aqueles que já estavam numa superficialidade, né, só no ajuntamento da multidão mesmo. Dá para acrescentar a questão da comodidade do culto online? Eu acredito que dá para acrescentar a comodidade do culto online. Trouxe um percentual altíssimo, para mim está entre 10% e 15% desse cenário. Né? Eu tive uma experiência há 3 semanas, eu estava no supermercado, encontrei uma família que nem contato nós tivemos mais, porque mandamos trocentas mensagens e ninguém retornou, eles anularam todo o vínculo relacional com todo mundo.
E aí ela, muito assustada, disse para mim, os cultos voltaram? Eu falei, voltaram, vocês estão nem acompanhando online? A gente está muito trancado, a gente está muito comendo. Então, a gente percebe que tem um grupo debaixo de uma fobia social mesmo, desinformado, que está enclausulado ainda. Isso é a realidade. Então, eu acho que a gente está lidando com muitos transtornos, pastor Laércio, pós-pandemia. Eu acho que tem um fenômeno de transtornos aí, né? A gente tem lidado com um número de acréscimo de mais de 400%, segundo os pesquisadores, de transtornos que aumentaram. E 82%, segundo a USP, daqueles que voltaram a usar ou ansiolítico, ou psicotrópicos, ou terapias, para poder conseguirem subsistir nesse tempo com uma paz química aí no processo. Já penso que seja um sinal, né, nesse nosso bate-papo para nossas igrejas, para aqueles que estiverem nos assistindo, de que nós precisamos trabalhar mais na questão terapêutica dentro da igreja, na questão da cura, né? Esse poder do evangelho precisa começar a ser evocado dentro das nossas mensagens, né? E na nossa comunhão efetiva. O que você acha? Eu acho que é oportuno. O evangelho, na verdade, é a resposta efetiva para todos os dilemas do ser humano, inclusive psiquiátricos, psicológicos, emocionais. Então eu penso que esse é o momento oportuno para resgatar essa mensagem de amor, fé e esperança. Louvado seja. Eu acho que é aqui que é a cura para esse momento tão tumultuado que nós atravessamos. Então a gente vai enxugar gelo. As terapias, elas têm a sua efetividade até determinado ponto, mas a resposta nós sabemos muito bem, que é um elo de conexão, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Bacana, Ricardo. Valeu a pena olhando para trás? Está valendo a pena? Uau! Excepcional. Só não quero viver ao mesmo tempo. Foram muitas percas, mas o aprendizado no meio das percas, eu acho que a igreja nunca mais ela será a mesma, né? Eu retorno a dizer, ela aprendeu a sua essencialidade, ela aprendeu a sua relevância na mensagem e no serviço. Então, as grandes estruturas, elas se tornaram obsoletas no processo, né? Porque nós nos apegamos muito a estruturas, a culto, clero, domingo, sacrifício, sacerdote. A gente se apegou muito a essa ideia, né, que nós temos da liturgia cultica. E Deus, na verdade, quebrou isso aí, né? Quebrou. Esses paradigmas foram completamente esmagados. Segundo, nos ensinou como pastores que não é a nossa mensagem, que não é a nossa performance, que não é a nossa oratória, nem o nosso conhecimento. E nem nós, quando pregamos, a gente que levanta recursos para manter a igreja. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. Olha que besta. Né? Louvado seja o Senhor. Nós aprendemos a devolver a igreja para quem é o dono da igreja. O Espírito Santo do Senhor. Eu acho que é aqui que foi feita toda a diferença de aprendizado. Enquanto a pandemia nos parou, o Espírito moveu-se como nunca. E a igreja nunca cresceu tal qual, né? Ainda com suas percas, mas ela se tornou muito mais generosa. O Ricardo de 6 anos atrás, o Ricardo de hoje, sofreu ou passou por uma transformação positiva? Completamente. De menino a homem. Era um menino sonhador, né? Com uma velocidade. Eu aprendi que velocidade você precisa para decolar um Boeing, mas depois você precisa de voo de cruzeiro, de aprender a operacionalizar, né, todas as ferramentas que você tem e colocar um ritmo. Eu aprendi uma lição a duras penas. Nós contraímos o vírus, nós sabemos exatamente o momento que foi, nessas idas e vindas de questões de velório, cemitério, foi a partir daí. Eu e minha esposa, durante o processo a gente passou até bem, mas o pós para nós foi muito desafiador até o dia de hoje. Kátia acabou contraindo uma diabetes tipo 1, usa insulina 3 vezes ao dia e é uma diabetes, eu não me lembro o nome definitivo agora, mas é uma diabetes que ela oscila demais. Ela vem para 60 e vai para 400 em 5 minutos. Jesus. Então isso é um problema. Nós estamos com um problema lidando até o dia de hoje. Ontem mesmo foi um dia que ela não conseguiu de manhã estar com a gente por isso. Então é um momento desafiador. E a gente está tentando, então, equacionar tudo isso até os dias de hoje. Mas ela ficou 25 dias no UTI.
E num dos momentos da UTI, eu entrei, ela me pediu para dar as mãos para ela. Ela pediu um negócio para mim, pastor Leste. Ela disse, eu posso não andar mais na velocidade que você anda? Olha só. Eu posso não precisar mais estar em todos os lugares? Eu entendi naquela hora que velocidade não era necessário para mais nada. Então eu aprendi sobre isso. Eu arrastei muita gente com a minha velocidade. Eu tenho força e velocidade, mas é ritmo. Eu não posso exigir que todo mundo ande na minha velocidade. Eu acho que no meio do caminho, um dos grandes aprendizados pessoais para minha família e para a família que pastoreio é que velocidade ela pode arrastar pessoas que já estão machucadas pelo percurso e elas não conseguem resiliência para recomeçar. Dá sua mão para mim aqui. Essa foi a grande lição. Tamo junto. Essa foi a grande lição. A grande lição. Todos nós já passamos por isso. E eu creio que isso vai amadurecer muito mais ainda na sua vida, em nome de Jesus. E Deus vai trazer cura para a Kátia. Vai ser bênção. A gente crê nisso. Tamo junto. E ali eu aprendi sobre isso. Aprendi que velocidade precisa ser cadenciada. Senão a gente acaba imprimindo ritmos e alucinados nas pessoas só em detrimento a um crescimento. Dar certo por dar certo. Fazer dar certo. Para dar resposta às crises pessoais. Ser menos pragmático, né? Mais relacional. Essa é a palavra. Eu entendo que eu saí de um pragmatismo e vim para... Eu vou usar a palavra humanismo no sentido de... Eu entendo. De ser mais gente, vai. Né? Não no sentido humanista aí, de uma filosofia. Mas de ser mais gente. Gente com gente. Né? De voltar a sentar com a criança, onde a gente fala que não tem mais tempo, de ouvir aquele que a gente achava que não tinha ideia nenhuma para acrescentar, que ele é limitado intelectualmente. Deixa eu aproveitar o link já para você dar um conselho para o pessoal que está nos ouvindo. Deixar o que você está falando é um conselho, né? Que conselho você daria para eles nessa direção? Eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza. O que eu aprendi é que eu parei de sair pelas portas do fundo pós-culto. Eu voltei a olhar no olho das pessoas. Eu voltei a sentar com aquele que eu julgava ser mais simples do que eu, que não tinha nada para me acrescentar mais. Eu voltei a valorizar as pessoas que falam menos e que observam mais. Eu voltei a atentar às coisas mais simples do dia a dia da nossa igreja local e a valorizar todos incondicionalmente, porque todos são importantes para o nosso crescimento. Esse foi um dos conselhos. E tem um texto que Davi fala dos seus valentes. 3 valentes discerniram um suspiro de Davi. Ele estava cansado. Ele queria tomar água de uma determinada fonte. E eles discerniram e foram lá, atravessaram o campo de batalha e trouxeram a água. E acampamento do inimigo. E ele entrega como oferta de libação de Ele não toma. Eu descobri que a gente precisa voltar a discernir o suspiro das pessoas perto da gente. Louvado seja. Tem gente suspirando do nosso lado o dia todo. E às vezes a gente está numa velocidade tão alucinada que não percebe mais aqueles que perderam fôlego no caminho. Essa foi a grande lição desses 2 anos, cara. Porque Deus sabe tão desafiador foi me trazer para dentro de casa e me manter naquela mesa. E outro, não foi me manter na mesa só. Foi me manter na mesa não me ocupando. Porque teve gente que ficou na mesa e arrumou mais trabalho, mais alucinado, e não conseguiu se conectar com seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas da sua casa, de jeito nenhum. Presente de corpo, alienado de mente. Exatamente. Não aproveitou nada. O pragmatismo gera esse tipo de estado de ser. Se eu for definir, é isso. Sair do pragmatismo. Bacana. Vir para esse lado mais natural de ser gente. Bacana. Estamos partindo aqui para o encerramento desse bate-papo, Ricardo. Deixa aí as suas últimas palavras, considerações,
para que nós possamos se despedir da nossa audiência e do pessoal que está nos acessando aí. Eu digo que o conselho, ele se tornou para mim essa família, onde eu abro meu coração, onde eu compartilho as minhas vitórias, minhas derrotas, onde busco conselho para os dilemas pastorais e pessoais, o aprendizado do dia a dia, e entendi que a igreja, além de ser relevante na sua mensagem e no seu serviço, ela também se tornou respostas espirituais para as dores sociais. Tem dores sociais, camadas, pastor Laércio, que o poder público nunca vai chegar. Não alcança. Só a igreja. E o poder público entendeu isso e nos procurou. Então, na pandemia, camadas e comunidades, só a igreja chegou. Só a igreja nutriu, alimentou. E eu louvo a Deus pelo coração dos pastores que fazem parte dessa história nossa. Os que trouxeram até aqui, eu expresso toda a minha gratidão. Sou eternamente grato. Aos que aceitaram o desafio de uma transição. E agora a gente tem um novo desafio, uma nova transição pela frente. Estamos conscientes disso. Entendo que nós fomos desafiados a trabalhar exaustivamente, né, de uma resposta espiritual também para os dilemas sociais, para compor esse tecido social. Essa cosmovisão bíblica de dar resposta em todas as esferas da sociedade que nós estamos inseridos como igreja. Somos apartidários, porém, na causa, pelo órfão, pela viúva, pelo injustiçado, pelo que não tem voz, estamos comprometidos. Nós precisamos, cada dia mais, nos comprometer, estamos comprometidos. E o esgotamento dos pastores. Nós temos agora um grande desafio, que é novamente cuidar dessa classe, né? Se como temos feito capelania com os médicos e enfermeiros que passaram uma guerra 2 anos, nós temos feito essa capelania dentro do processo. E que Deus nos ajude como conselho a continuar construindo pontes, quebrando muros. Ouvi uma frase do pastor Jeremias Pereira quando esteve aqui. Ele disse que para a gente trabalhar uma unidade efetiva, é decidir dar as mãos sobre os muros, na causa do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é unidade. Ainda que construamos muros inconscientes, mas a gente decidiu dar as mãos. Para mim, hoje, a igreja, né, de Ribeirão Preto, ela entendeu claramente a sua missão. Lógico que a gente tem que aperfeiçoar, né, porque o maior inimigo da unidade é nós mesmos. Com certeza. Então, a gente tem que se aperfeiçoar até a volta de Cristo, mas é essa linguagem que nos afina como ser um discípulo de Jesus Cristo. Bacana. Ricardo, você que nos acompanhou até aqui, vou fazer aqui só uma analogia da questão da fala do Jeremias Pereira contra dar as mãos sobre os muros. Deixa de construir muros, passe a ser construtor de pontes. Nós precisamos, enquanto pastores, enquanto líderes, termos vínculos de amizade e comunhão efetiva de uns para com os outros, comprometidos com a qualidade de vida que o Evangelho nos promete. Com certeza você ouviu aqui o Ricardo, nesse nosso tempo, falando de vários desafios, mas olhando para trás e dizendo, valeu, valeu a pena. Valeu e está valendo a pena. É verdade. Está valendo a pena. Obrigado pela nossa amizade. Uma das grandes marcas desse conselho é a amizade. Somos amigos. O nosso tempo de mesa é bom demais. Quando a gente senta para várias decisões, a gente sempre sai muito edificado. O reino é feito de amigos. E é aqui que nós vamos crescendo. E o Senhor Jesus vai sendo glorificado através de nós e em nós. Bênção do Senhor. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e faça você prosperar muitíssimo na sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? Abraço, Deus abençoe. E precisando de algo do Conselho de Pastores, nos contacte. Estamos aqui para te servir.